Lhe agradeço pelas palavras. Senhor presidente, senhores senadores, senhores e senhoras, aqueles que nos ouvem, nos assistem pela rádio, pela TV Senado. Senhor presidente, era previsto hoje na Câmara a votação do Marco Civil da Internet. E houve, de fato, ampla mobilização da parte da sociedade civil para que o relatório que foi debatido pelo deputado Alessandro Molon e que é sua proposta defendida, baseado na ampla liberdade na internet, baseado na ampla liberdade, nos princípios de liberdade, neutralidade da rede e privacidade, fosse votada. Obviamente que essa proposta, baseada nesses princípios, contraria alguns interesses poderosos. Essa proposta e o conteúdo dessa proposta inviabilizam interesses poderosos daqueles que querem inviabilizar os interesses da liberdade de informação. Aqueles que não querem que a internet continue sendo o território livre de acesso para todos, que não haja, que seja, e que, em especial, o espaço da internet não seja um espaço de privilégio, em especial para as grandes operadoras de telefonia. O Marco Civil da Internet e o relatório que estava para ser votado objetiva em especial isso. Os princípios da privacidade, os princípios da defesa da soberania nacional, os princípios da liberdade, da neutralidade da rede, os princípios, e em especial, objetiva que a internet não seja uma reserva de mercado para as grandes operadoras de telefonia deste país. Ocorre que os interesses corporativos dessas operadoras têm, ao longo das últimas semanas, conquistado neste Congresso Nacional, nas últimas semanas e nos últimos meses, fortíssimos aliados. Há algum tempo, a pauta do Congresso está parada, trancada e fechada. Esse fenômeno, lamentavelmente, não é acometimento da nobreza de nobreza com os interesses nacionais, com os nobres interesses nacionais. Isso não ocorre para forçar o governo a priorizar a produção de respostas legislativas às demandas apresentadas pelo povo brasileiro, que foram apresentadas pelo povo brasileiro nas manifestações legítimas de junho do ano passado. Ao contrário, a pauta está trancada porque estamos assistindo, senhor presidente, lamentavelmente, um capítulo da nociva governabilidade que nós temos assistido constituída em nosso país, praticados pelos sucessivos modelos de governo pós-Constituição de 1988. E qual esse governo é mais um capítulo desse modelo de governabilidade. Este atual governo se esmera em continuar praticando esse modelo de governabilidade. O que aconteceu hoje na Câmara dos Deputados, senhor presidente, é pela milionésima vez, mais um capítulo da conspiração de mesquinhos interesses. De um lado, a pressão de lobbies corporativos. De outro, os interesses que, mais uma vez, são representados por uma base de governo movediça e pueril, que tem tido a representação de um líder de um partido político, que eu não gostaria de dizer a integralidade desse partido político, porque esse partido político tem suas exceções, inclusive aqui no Senado, tem figuras decentes aqui no Senado, mas que lá na Câmara eu vou utilizar a representação desse partido político.
a pressão do PMDB na Câmara é a representação desse partido político. Pois bem, a senhora Presidente da República começou o dia de hoje dizendo, nos jornais, a sua declaração, dizendo: o PMDB só me dá alegrias. Na tarde, os jornais noticiaram qual foi a alegria do PMDB da Câmara. Qual foi a alegria? A alegria foi que o PMDB da Câmara obstacularizou a votação do Marco Civil da Internet. A serviço de quais interesses? Desses lobbies. A serviço claro desses lobbies. Obstacularizou e impediu a votação no dia de hoje do Marco Civil da Internet. Então, quais são as alegrias a qual a Presidente se referiu na manhã de hoje, que esta base de sustentação lhe dá? São alegrias que não são alegrias para o povo brasileiro, e neste caso específico, não são as alegrias para a internet livre e democrática que o Brasil precisa. São alegrias que não são as alegrias dos interesses do povo brasileiro, concretamente. São as alegrias de uma governabilidade assentada em terreno movediço, de uma governabilidade que não está assentada no terreno do povo brasileiro. Esse tipo de governabilidade é preferível que não se tenha. Esse tipo de governabilidade baseada em, muitas vezes, entregar os anéis para que não se perca os dedos. Esse tipo de governabilidade que é paga, muitas vezes, a interesses não republicanos, à custa de sangrar os cofres públicos, sai muito caro para o povo brasileiro. Esse tipo de governabilidade é melhor que esteja na oposição. Esse tipo de governabilidade para o Brasil é melhor que se tenha na oposição. Nós estamos assistindo, senhor presidente, assistimos hoje, lamentavelmente, senhor presidente, na Câmara, é a continuação de frequentes estímulos da continuação de uma velha prática, lamentavelmente continuada na nossa República, e em especial aqui no Congresso, do toma lá, dá cá, entre cúpulas de partidos. Um partido faz o jogo da chantagem, da pressão. Pressionar, chantagear, para ver até onde o governo cede. Não vota aqui algum interesse, pressiona, não vota para ver até onde cede. Atende a um lobby, cede em favor dos lobbies de grandes operadoras, para ver até onde o outro interesse cede. Ganha aqui, perde acolá, para ver quem dá mais e quem ganha. E nesse jogo de interesses, mais uma vez, no dia de hoje, só quem perdeu foi o interesse do povo brasileiro. No dia de hoje, deixou de ser votado na Câmara dos Deputados um projeto importantíssimo para o Brasil. Importantíssimo para que o nosso país estivesse um passo adiante, um passo à frente do mundo civilizado e democrático. Por quê? Porque prevaleceu a lógica de um parlamento que não está à altura do que se pode chamar república. Porque república, repito o que eu já disse aqui algumas vezes dessa tribuna, república, aprendam, não é o antônimo de monarquia. República é o regime da coisa pública. É o sacerdócio da coisa pública. É renunciar os afazeres e as vantagens individuais. É deixar de ceder aos lobbies. É deixar de ganhar vantagens. É deixar de ter boquinhas e ter lobbies fáceis.